Olá, boa noite a você. Câmara dos Deputados aprova texto base que estende a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia que mais empregam no país. Governo de São Paulo prorroga fechamento de 81 parques estaduais por causa do risco de queimadas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco as compensações para a desoneração da folha de pagamento. Vamos conversar com a Ariane Bittencourt, direto de Brasília. Ela acompanhou a sessão. Ariane, boa noite para você. Como é que foi essa aprovação, hein? Foi de última hora? Foi sim, Salsi. Boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal tinha dado até a meia-noite desta quarta-feira para que Congresso e governo chegassem a um acordo e aprovassem o projeto já com as devidas compensações. Pelo acordo firmado, os 17 setores da economia que mais empregam no Brasil e os municípios com até 156 mil habitantes vão manter a desoneração integral neste ano e serão reonerados gradativamente até 2028. Uma das compensações vai ser o uso de recursos esquecidos em instituições financeiras, cerca de 8 bilhões e 500 milhões de reais. A relatora da proposta, deputada Anne Ortiz, pediu para entregar a relatoria para o líder do governo, o deputado José Guimarães, e criticou o prazo dado pelo STF. Ela afirmou que a decisão deixou os deputados com a corda no pescoço para não prejudicar os trabalhadores. A desoneração da folha já foi aprovada pelo Congresso e prevê a redução da alíquota de impostos sobre os salários dos funcionários que fazem parte dos setores contemplados. A Advocacia Geral da União, informação de última hora, acabou de pedir ao Supremo mais 3 dias de prazo para a sanção deste acordo. Salsi. Obrigada, Ariane. Já falamos de novo. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 7 pessoas pela prática de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro, na Câmara de Vereadores do Rio. A investigação contra Carlos Bolsonaro foi arquivada e o Leonardo Aque tem as informações para a gente. Boa noite, Léo. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, para o Ministério Público, o responsável pelo esquema era o chefe do gabinete de Carlos Bolsonaro, o Jorge Luiz Fernandes. De acordo com a denúncia, o Jorge Luiz criou uma organização criminosa e recebia parte do dinheiro dos outros 6 denunciados. O Ministério Público arquivou a denúncia contra Carlos Bolsonaro por não ter encontrado nenhum indício com relação a ele. Agora, segundo a investigação, o esquema aconteceu por 16 anos entre junho de 2005 e dezembro de 2021 no gabinete de Carlos. Todos os envolvidos foram nomeados para cargos de assessoria no gabinete dele. O crime é conhecido juridicamente como peculato. Agora, em nota, Carlos Bolsonaro afirmou que a decisão do Ministério Público demonstrou a inexistência dos fatos e a inocência dele. Já Jorge Luiz Fernandes ainda não se manifestou. Salsi. Obrigada, Léo, pelas informações. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite um projeto de lei que aumenta o tempo de prisão para crimes cometidos contra a mulher. O texto prevê penas de 20 a 40 anos em caso de feminicídio. Atualmente, a pena é de 12 a 30 anos. Agora, o projeto segue para a sanção presidencial. Um avião da Voipaz teve problemas técnicos e fez um pouso forçado em Minas Gerais. Vamos conversar com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite. Como é que foi isso, hein? Oi, Salso, boa noite para você. O pouso forçado foi na cidade de Ipatinga. O avião da Voipaz, que tinha como destino o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve que retornar para o aeroporto regional do Vale do Aço, de onde decolou. Apesar desse susto aí, felizmente ninguém ficou ferido, viu? Segundo a companhia aérea, a aeronave apresentou problemas técnicos. Foi seguido os procedimentos de segurança e o voo retornou para o aeroporto. Todos os passageiros foram atendidos dentro das normas previstas pela Agência Nacional de Aviação Civil. Depois dos reparos provisórios realizados em Ipatinga, a aeronave foi liberada para voo. Salsi. Mais um susto, hein, Virgínia? Obrigada.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, cobrou apoio do Ministério da Defesa para combater os incêndios na Amazônia. A gente volta a conversar com a Ariane Bittencourt em Brasília. Ela traz as informações. Ariane. Salsi, no ofício, a ministra pede ao ministro José Múcio Monteiro aviões para o transporte de brigadistas e equipamentos, além de veículos terrestres e tratores para apoio logístico. A ministra afirmou que o Brasil enfrenta atualmente o período mais crítico da história de incêndios florestais e explicou que é preciso ampliar os recursos empregados entre setembro e novembro, quando a seca na Amazônia tende a aumentar. Também nessa quarta-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que o governo vai incentivar estados e municípios a instalarem tendas de hidratação com água potável e nebulização para a população. A ideia é reduzir possíveis danos à saúde diante do avanço das queimadas em todo o Brasil. Salsi. Obrigada, Ariane, por todos os detalhes. Bom descanso para você. O governo de São Paulo prorrogou o fechamento de 81 parques do estado por causa do risco de queimadas. Essa decisão foi tomada após uma reunião do gabinete de crise. O Aguiar Júnior conversa com a gente. Aguiar, até quando vale essa nova decisão? Ei, Salsi, boa noite para você, para todos que estão acompanhando o Jornal da Record. Agora, os parques vão ficar fechados até dia 29 de setembro. Os parques estão fechados desde o dia 1º desse mês. A medida foi criada para proteger a biodiversidade e garantir a segurança das pessoas. As áreas são monitoradas para evitar a propagação de incêndios. Por causa das queimadas e do tempo seco, a Prefeitura de São Paulo criou um comitê de crise para traçar estratégias e amenizar os problemas causados pela baixa umidade do ar. O nível dos reservatórios de água também preocupa. Uma projeção do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais indica que o sistema Cantareira, que abastece 9 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, pode enfrentar um período de extrema seca até o final de setembro. Salsi. Obrigada, Aguiar. Boa noite para você. O lago do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, ficou verde nesta quarta-feira. Segundo a Prefeitura, o motivo é a diminuição do volume de água e a proliferação de algas, o que é comum no período de estiagem. A administração do parque afirmou que, mesmo nessas condições, os animais que vivem no local não foram afetados e que eles são monitorados diariamente por médicos veterinários. O governo federal estuda a volta do horário de verão para economizar energia diante do período de estiagem em todo o país. A seca prolongada fez com que a possibilidade de adiantar os relógios em 1 hora voltasse a ser discutida no Ministério de Minas e Energia. Sem chuvas, os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas estão abaixo do normal. O governo garante que não há risco de desabastecimento. Em 2019, o horário de verão foi extinto por Jair Bolsonaro porque acreditava que a medida não trazia ganhos significativos. Quando há qualquer possibilidade que te aponta um caminho de uma solução para a modicidade tarifária e para a segurança do setor, é importante ser avaliado. Então, nós estamos numa fase de avaliação da necessidade ou não do horário de verão. Agora, as notícias internacionais. O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, morreu nesta quarta-feira, aos 86 anos. A morte foi confirmada pela família do político, que governou o país por 1 década. Fujimori foi detido em 2005 e 4 anos depois foi condenado por crimes contra a humanidade. A sentença foi de 25 anos. No ano passado, ele foi solto por decisão do Tribunal Constitucional do Peru. Fujimori lutava contra um câncer na língua. O velório deve acontecer nesta quinta-feira. Em meio à pressão por um novo acordo de cessar-fogo, Israel e o grupo terrorista Hamas se reuniram nesta quarta-feira no Egito, mas ainda não houve avanços nas negociações. Enquanto isso, as forças israelenses confirmaram que mais de 340 militares morreram em combate nos 11 meses de guerra. Hoje, um soldado morreu ao ser atropelado por um caminhão na Cisjordânia. O motorista, de origem palestina, foi morto. A região é alvo de uma operação contra terroristas desde o fim do mês passado. Na faixa de Gaza, também nesta quarta-feira, outros 2 soldados morreram em um acidente de helicóptero.
Comandantes do Exército de Israel visitaram o local da queda. O helicóptero estava em uma missão de resgate quando caiu em Rafah, no sul da faixa de Gaza, no momento do pouso. As forças israelenses afirmaram que a queda não tem relação com qualquer tipo de ataque inimigo. O presidente de Israel, Isaac Herzog, prestou homenagens às vítimas e defendeu que a comunidade internacional se posicione contra qualquer tipo de ato terrorista. O furacão Francine ganhou força e atingiu a costa de Louisiana, no sul dos Estados Unidos. Com ventos de até 155 km por hora, o furacão subiu para a categoria 2, que vai de 1 até 5. Alertas para enchentes foram emitidos. Mais de 200 mil casas estão sem energia elétrica. Não houve registro de mortes até o momento. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de emergência na Louisiana. Francine é o 6º fenômeno meteorológico da temporada 2024 no Atlântico, que vai de junho até novembro. Agora o futebol. Saíram os primeiros classificados para as semifinais da Copa do Brasil. O Vasco derrotou o Atlético nos pênaltis e o Corinthians derrotou o Juventude no finalzinho do jogo. Antes da partida, o holandês Memphis Depay, novo reforço do Corinthians, foi apresentado à torcida. Com a bola rolando, Thales Magno deu um bom passe para Romero, que colocou o Corinthians na frente. No escanteio, Hugo se chocou com Zé Marcos, do Juventude, e a bola entrou. Gol contra do goleiro corintiano, 1-1. Se teve gol contra para um lado, teve para o outro também. Garro chutou forte, o goleiro Gabriel espalmou esquisito e, na tentativa de afastar a bola, Zé Marcos acabou mandando para o próprio gol. Já nos acréscimos, o zagueiro André Ramalho subiu sozinho e de cabeça marcou o gol que garantiu a classificação do Timão. Na semifinal, o Corinthians vai enfrentar o vencedor de Bahia e Flamengo. E a Record renovou os direitos de transmissão do Campeonato Paulista até 2029. O torneio estadual mais importante do Brasil será transmitido para todo o país. Para celebrar a continuidade da parceria, o CEO da Record, Marcos Vinícius Vieira, e o diretor-geral de produção, Mafran Dutra, foram recebidos na Federação Paulista de Futebol pelo presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos. A Record renovou o contrato com a federação por mais 5 anos e vai transmitir o Paulistão de graça também no R7.com e no Play Plus. Com o novo acordo, a Record segue como detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista até 2029. O Brasil inteiro vai poder acompanhar na tela da Record o maior campeonato estadual do país, que também vai ser transmitido pela Record Internacional. Você imagina a sensação de um paulista que está lá fora, ou a pessoa que admira. A gente está falando de times como Palmeiras, São Paulo, Santos, enfim. Eu não quero aqui deixar de citar todos os outros, né? Corinthians, quer dizer, tantos times, né, que estão aí fazendo um trabalho excelente na federação e, evidentemente, que a gente fica muito feliz de participar disso. Nos últimos 3 anos, a Record foi a emissora oficial do Campeonato Paulista e os números da audiência impressionam. Entre 21 de janeiro e 7 de abril de 2024, o Paulistão foi assistido por pelo menos 63 milhões de telespectadores. O campeonato também gerou impacto em 23 milhões de perfis em redes sociais. O Grupo Record abraçou o futebol paulista e isso é de vital importância para a grande competição, que é o Paulistão Sicredi, nos traz felicidade e nos faz querer continuar a caminhar de mão dadas. O Campeonato Paulista é conhecido por ser o estadual mais disputado do Brasil. Nesta terça-feira, o atacante Memphis Depay, nova contratação do Corinthians, chegou ao Brasil e foi recebido pela torcida no aeroporto. O atacante dos Países Baixos teve passagens por times europeus e é um dos reforços que vão dar ainda mais peso ao Paulistão 2025. Nós vamos trazer nomes muito importantes também para a grade da Record, pessoas que vão poder realmente reafirmar que a Record veio para ficar no futebol. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.